Olá, você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas, você também produtor rural que está atento aqui às nossas informações. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético e também para a indústria de milho, porque a gente vai falar um pouco mais sobre o fechamento da safra 21/22 lá no estado de Mato Grosso e também falar sobre as expectativas para a nova temporada que começou agora neste mês de abril. E é claro, focando bastante na questão do etanol de milho, que tem avançado bastante lá no estado. E para entender todo esse cenário, para a gente falar sobre os últimos resultados e trazer as expectativas para esta e as próximas safras, a gente conversa agora com a Laís Sparvoli, que é diretora executiva do Sindicato das Indústrias de Bioenergia de Mato Grosso, o Sindiálcool Mato Grosso. Laís, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma honra poder falar um pouquinho do setor e falar das expectativas aí para as próximas safras. Prazer é nosso, Laís. Bom, queria que você começasse falando pra gente um pouco mais sobre o fechamento da safra 2021/22 aí para vocês do estado de Mato Grosso, né? Porque foi uma safra que no Brasil, né, a gente teve problemas climáticos impactando a produção, né? No entanto, a gente tem visto bastante fortemente aí no estado de Mato Grosso os investimentos relacionados ao etanol de milho, né? Como é que foi o fechamento da temporada passada para vocês? É uma ótima pergunta, Jonatas. A gente percebeu no Brasil como um todo uma queda na produção de cana-de-açúcar pela seca e geada que nós sofremos no país durante a safra passada, né? Aqui em Mato Grosso não foi diferente. A cana sofreu um pouco e nós tivemos uma queda na produção de cana. No entanto, a produção de milho compensou essa queda na produção de etanol de cana-de-açúcar. Nós tivemos um incremento significativo da produção de etanol de milho, isso devido aos novos investimentos que foram feitos no setor. Então, fechamos a safra 21/22 com pouco mais de 4 bilhões de litros de etanol produzido, 4,07 bilhões de litros de etanol, sendo que 3 bilhões desses 4 foram de etanol de milho. Então, a gente já percebe esse aumento da participação de etanol de milho na safra de Mato Grosso, na produção de Mato Grosso. Mato Grosso já é o maior produtor de etanol de milho do país. E é o terceiro maior produtor de etanol como um todo, né? Quando a gente inclui a produção de etanol de cana, ele se figura como o terceiro maior produtor, graças a esse incremento do etanol de milho no estado. Excelente, Laís. Bom, a gente já entrou, né, no mês de abril, né, e as usinas de fato já começam a se preparar para a safra 2022/23. Já tem até informações de algumas usinas que iniciaram os trabalhos ainda estão um pouco lentos em relação aos últimos anos, mas de fato a gente já tem o início oficialmente da nova temporada. As expectativas para a safra 2022/23 são mais positivas quando a gente olha principalmente a questão climática, né? Queria que você falasse um pouco sobre as expectativas dessa nova temporada aí para vocês do estado de Mato Grosso também. Nós temos uma expectativa de incremento ainda maior da nossa produção. A expectativa é que a gente alcance 22/23 com 4,6 bilhões de litros, um incremento de 15% da produção de etanol. Isso basicamente pelos novos investimentos novamente, né? Então, nós temos investimentos sendo feitos em novas usinas em Mato Grosso e também ampliações de capacidades. Tá? Para a cana-de-açúcar, nós temos uma estabilização em Mato Grosso, isso já havia sido mensurado anteriormente, a gente já vê uma estabilização da produção de etanol de cana, e existe uma tendência também da gente migrar um pouco mais esse ano para a produção de açúcar. Então, a gente deve ter uma estabilização em 1 bilhão de litros de etanol de cana, tá? Para a produção de etanol de milho, devemos atingir 3,6 bilhões de litros. Perfeito. Laís, e em relação às informações que você tem ouvido aí por parte dos produtores, as expectativas, olhando o cenário no campo e olhando a questão climática, são mais positivas mesmo para essa nova temporada que se inicia agora em abril? São mais positivas. Nós tivemos mais chuvas em Mato Grosso esse ano,
Isso nos traz uma expectativa de melhora realmente no campo. Claro que você sabe muito bem que nós precisamos da safra inteira para saber se essas chuvas vão continuar vindo na hora certa, né? Não vão atrapalhar as colheitas. Isso impacta também bastante na nossa produção. Mas a expectativa é de que a gente tenha uma melhor produtividade esse ano, sim. Excelente notícia, né, Laís? Bom, queria falar também, né, você até mencionou em relação à expressividade do estado, né, o estado de Mato Grosso já é o maior produtor de etanol de milho aqui do Brasil, é o terceiro maior no ranking geral, olhando o milho, o etanol de milho e também olhando o etanol de cana-de-açúcar, né? Então, de fato, o estado tem avançado bastante nesse sentido. E trazendo para a nossa conversa, como o Estado também tem contribuído bastante para a oferta aí no centro-oeste do Brasil, né? A gente viu aí ao longo dos últimos meses o etanol perdendo competitividade sobre a gasolina aos consumidores, né? E nos estados aí centrais do Brasil, me parece que Mato Grosso contribuiu bastante para que o etanol se mantivesse competitivo ante a gasolina em alguns momentos do ano, né? Sim, eu acredito que o melhor benefício que o etanol de milho traz para o consumidor como um todo é essa estabilidade da oferta, né? Então, quando nós falamos da safra de cana-de-açúcar, nós temos um período em que nós podemos colher e moer a cana e produzir o etanol de cana. Claro que nós conseguimos estocar esse etanol por um tempo, mas nós não conseguimos estocar a cana. No caso do milho, nós conseguimos ter um estoque por um maior período, o que nos proporciona uma estabilidade maior nessa regularidade de oferta, né? Então, nós temos uma oferta durante todo o ano, e agora que o etanol de milho é mais de 70% da produção de etanol em Mato Grosso, isso é muito significativo. Então, nós percebemos durante o ano passado e o começo desse ano que enquanto a maioria dos estados não tinha paridade de etanol com gasolina, Mato Grosso continuou mantendo essa paridade. Isso que você diz, Jonatas, é real. Mato Grosso ele produz mais do que o consumo do estado. Então, nós conseguimos também ofertar esse etanol para alguns estados e manter esse consumo também em outros estados. Nós temos os estados que nós chamamos de vocacionais, né? O norte do Brasil, que nós conseguimos fornecer etanol para esses estados. O Nordeste também, que tem uma safra diferenciada de cana em relação ao restante dos estados, nós conseguimos manter essa oferta no Nordeste quando eles não estão no período da safra de cana deles. Então, isso auxilia muito todo o país a ter uma estabilização dessa oferta de etanol. Com certeza. Laís, a gente tem visto, né, o avanço nos últimos anos da produção de etanol de milho, excelente, né? Uma produção que, como você mencionou, né, você consegue ter, né, consegue gerenciar melhor, porque tem a opção de ter os estoques, é uma opção sustentável de valor agregado, e o etanol de milho, de fato, é uma realidade já para vocês aí do estado de Mato Grosso. No entanto, novas tecnologias têm surgido que avançam bastante as possibilidades das usinas e das indústrias de vocês aí no estado, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso também para a gente. Quando a gente fala de etanol de milho, Jonatas, é legal a gente mencionar essa agregação de valor que a indústria trouxe para o produto no estado, né? Então, quando a gente exportava apenas o grão, nós tínhamos uma redução tanto da arrecadação de impostos no estado, porque, como vocês sabem, a exportação não é tributada, né, em ICMS, por exemplo. Então, nós aumentamos a arrecadação no estado de tributos em 400% quando a gente fala só no milho, tá? Porque eu saio da produção de milho para uma produção de etanol, DDG, que é super importante e é uma nova tecnologia que está sendo empregada no estado, óleo vegetal e a própria energia que a indústria produz, né? Então, em arrecadação de imposto, nós temos 400% de agregação, tá? Nós também temos a agregação do próprio produto, porque quando eu exportava apenas o milho, eu tenho, por exemplo, vou chutar um valor médio aqui, R$ 1.200 por tonelada de milho.
Se eu agregar etanol, DDG e óleo vegetal e a energia que é produzida pela indústria, eu arrecado aí R$ 1.800. Então, tem uma agregação de valor de 54% nessa produção. Além disso, as indústrias de etanol de cana também estão diferenciando suas produções. Então, nós podemos citar um exemplo do biogás e biometano, que foi recentemente publicada um incentivo fiscal pelo presidente Bolsonaro para investimentos, novos investimentos no setor. Então, o que é esse biogás e esse biometano? Quando eu tiro a vinhaça, que é um subproduto da produção de etanol de cana, que é um subproduto de etanol de cana, eu colocava eu destinava essa vinhaça diretamente para o campo para fertirrigação. Eu não vou mais fazer isso. Eu pego essa vinhaça, passo ela por um processo de biodigestor. Tá? Então, eu fermento essa vinhaça e produzo um gás. Esse gás pode ser utilizado para geração de energia. Além de gerar energia com biogás, eu posso passar por um processo adicional e gerar biometano. E esse biometano vai servir para abastecimentos de veículos pesados que são utilizados na produção de cana ou da própria indústria. Tá? Então, eu vou abastecer tratores, caminhões com esse biometano. Então, eu fecho ainda mais o ciclo. Então, essa produção de etanol que já é super sustentável, limpa e emite menos e reduz demais as emissões, vai passar a reduzir ainda mais as emissões. E tem uma coisa importante de mencionar, que eu não perco a irrigação, a fertilização, né? Que eu utilizava essa vinhaça para fertilização, mas eu também tenho um fertilizante que é gerado como um subproduto do meu biodigestor, que volta para o campo, então eu também utilizo o fertilizante no campo. Com certeza, excelente, né? Aspectos sustentáveis que a cadeia consegue aí trazer, né, para a produção. Excelente, de fato, né, Laís? Para a gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouco sobre as expectativas de investimentos aí ao longo dos próximos anos no estado, né? A gente já tem visto informações de fato de usinas que já têm ampliado os investimentos e as expectativas de vocês para as próximas safras, principalmente focado aí nesse avanço de vocês, no caso do etanol de milho. Certo. Esse caso do biogás e biometano, por exemplo, nós temos um investimento em Nova Olímpia, que já está andando, e devemos ter nos próximos 2 anos já essa produção aqui em Mato Grosso. Temos investimentos de novas indústrias sendo construídas em Primavera do Leste e Querência. São investimentos em torno de 2 bilhões de reais cada um. Temos também um novo investimento anunciado no começo do mês em Nova Mutum para dobrar a capacidade de produção da usina que já existe lá. E nós temos outros investimentos também na ampliação de usinas que já temos em Mato Grosso. Algumas que vão ampliar a capacidade de produção de etanol de milho e algumas que estão se tornando flex. Isso também é uma característica que tem sido implantada pelas indústrias em Mato Grosso. As indústrias que já produzem etanol de cana estão migrando para uma produção dos 2 produtos, tá? Tanto etanol de cana quanto etanol de milho. Isso vai possibilitar com que essas indústrias permaneçam trabalhando o ano todo e não tenham um período de entre-safra muito grande. Então, as expectativas são de que nos próximos 5 anos nós tenhamos em torno de 6 bilhões de reais de investimentos no setor. Excelente, Laís. E claro que queremos acompanhar aí todo esse avanço e todos esses investimentos que estão sendo realizados no estado de Mato Grosso. Então, os próximos anos serão de bastante informações e, é claro, queremos contar aí com a participação do Sindial Mato Grosso aqui no Notícias Agrícolas para trazer para o setor todas essas informações, viu? Obrigado pela sua entrevista aqui com a gente. Eu que agradeço, me coloco à disposição para sempre trazer essas novidades de Mato Grosso que estão influenciando na produção de etanol do Brasil. Obrigada pelo convite.
Com certeza, obrigado você pela participação mais uma vez, então. Conversamos aí com Laís Sparvoli, diretora executiva do Sindicato das Indústrias de Bioenergia do Estado de Mato Grosso, Sindialco Mato Grosso, e a gente falou sobre o fechamento da safra 21-22 de cana-de-açúcar e de milho, né, lá no estado, porque o estado já é o maior produtor de etanol de milho do Brasil e o terceiro maior no ranking geral de etanol de milho e de cana-de-açúcar. A safra passada, que foi uma safra também impactada pela questão climática, lá os produtores do estado. No entanto, a temporada 2022-23, que começa já neste mês de abril, tem melhores expectativas para o cenário no campo, inclusive melhores expectativas para a produção de etanol como um todo e também etanol de milho. A gente falou um pouco também sobre como o estado tem contribuído bastante para a oferta de etanol lá na região centro-oeste, né? Não só no estado de Mato Grosso, mas também nos estados vizinhos, porque durante todo o ano de 2021 a gente viu o etanol perdendo competitividade sobre a gasolina para os consumidores, né? E lá nos estados da região centro-oeste, essa importante oferta de Mato Grosso contribuiu para que o biocombustível se mantivesse mais competitivo e é um cenário bastante importante. Também falamos em relação às novas tecnologias que têm sido levantadas pelas unidades produtoras e também os investimentos, como a Laís falou agora na finalização da nossa entrevista, muitos investimentos acontecendo por lá e a gente seguirá acompanhando todo esse cenário. Bom, você que nos acompanha aqui do site Notícias Agrícolas, fica por aí e não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.